Bem-vindo ao Café com Cavanha. Estamos com Wagner Victor, diretor-geral da Alerj. Engenheiro, administrador, foi presidente da SEDAI, secretário de Energia da Indústria Naval e do Petróleo e secretário de Educação do Governo do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde, Wagner Victor. Boa tarde, Cavanha. É um prazer estar conversando com você. Já tinha assistido no site essa conversa que você tem com uma série de pessoas. É bacana a gente estar trocando ideias aqui. Nós, como dois eternos petroleiros, trocando ideias, especialmente o pessoal jovem. Ótimo, Victor. Excelente. Eu vejo que você tem se debruçado muito sobre o tema capacitação. Escreveu até um livro sobre jovens, sobre petroleiros jovens e tal. Como você vê os papéis do Estado e do mercado nessa questão de capacitação? Olha, Cavanha, a minha percepção é que chega uma fase na sua vida profissional que você tem que ter oportunidade de passar e treinar. Eu digo que você tem que desenvolver, tem que ter esse perfil, né? Desenvolve desde que você ainda como engenheiro iniciante, você pega um estagiário, treina, mas à medida que se torna mais sênior, você tem a oportunidade de passar. Eu acho que isso é uma preocupação que a gente acontece. Eu até brinco e cito que até na própria Jornada nas Estrelas, Star Wars, você tem sempre essa questão do mais antigo passando, desde o Mestre Jedi ao Padawan que tem no Star Wars. Então é uma coisa que eu tenho me dedicado muito. E muitas vezes a gente na área do petróleo, apesar de a Petrobras ter uma tradição em relação à formação de profissionais, a gente não vê que isso perpassa por todas as empresas de petróleo. Muitas vezes a empresa quer contratar o profissional pronto, ou tem um pequeno processo de adaptação, mas não tem o processo de formar o profissional e às vezes trocar a experiência. Muitas vezes trocar a experiência daquele mais sênior com o mais jovem. E isso também tem que ter uma ação, além de ser induzida pela organização, mas tem que ter uma coisa como percepção de você como profissional em querer passar. Eu acho que é uma lacuna muito importante que a gente tem na indústria do petróleo hoje, dessa questão, e até porque muita gente está se aposentando hoje, muita gente boa está aí, muita gente que tem muito para dar, e os jovens, talvez com um novo perfil, né, que a gente diz que é uma nova geração, muitas vezes eles nem todos têm o sentimento que tem que aprender, que tem que buscar no mais sênior a informação. Muito isso tem um pouco da prepotência da formação. O jovem que identifica uma postura ao contrário, acho que ele decola muito grande. Então eu tenho escrito muita coisa nesse sentido, tenho falado muita coisa, talvez um pouco incentivado pela minha passagem como presidente da FAITEC, depois como secretário de Educação, que vejo que esse crescimento só se faz dessa maneira. Em alguns países isso está na cultura, mas aqui no Brasil não se tem muita cultura, e especialmente na indústria do petróleo, a gente não tem talvez esse feeling. Isso é uma coisa que você tocou muito o ponto da percepção pessoal, da atitude, né? Tem uma questão organizacional que você também citou, claro. E a questão do Estado. O Estado tem alguma função aí? O Estado tem uma função importante, porque muitas vezes a formação, a educação básica, ela passa pelo Estado, pelos diversos municípios e pelo próprio governo federal, que tem as chamadas formação técnica. Eu vou lhe dar um exemplo na área de petróleo, especialmente, onde envolve Estado. Eu tenho um filho, Francisco, que certamente vai estar assistindo esse debate nosso, e eu, por sugestão minha, ele foi fazer técnico em petróleo e gás, portanto a especialização do pai. Hoje você tem duas escolas técnicas, basicamente, que têm sido integrado em relação a petróleo e gás. Uma, se não me engano, uma em Caxias, uma em Cabo Frio, porque ele morava em São Pedro da Aldeia, tem uma terceira ali que está iniciando em São João da Barra. Portanto, muito poucos cursos técnicos de instituições públicas integradas para ensinar petróleo e gás. E a indústria do petróleo e gás está aqui. Pois muito bem, ele foi escolhido para organizar um grande evento lá, um evento que tem anual, na área de petróleo e gás, justamente para os jovens que são a futura geração e que depois vão escolher fazer um curso de engenharia de petróleo e gás ou um curso de engenharia mecânica vocacionado a petróleo. A dificuldade que ele teve para motivar as empresas a irem, não é botar dinheiro, é dar uma palestra, foi uma dificuldade. A própria ANP, para mim, vergonhosamente, ele trocou uma série de e-mails com a ANP, pedindo para a ANP simplesmente dar uma palestra. A ANP ignorou o pedido de um jovem. Se a própria ANP tem essa percepção leniente em relação à formação dos jovens, não basta a ANP falar, não, mas eu tenho bolsas de mestrado e doutorado, porque esse futuro
E essa geração vai vir do garotão que está com 14, 15 anos, quando vai despertar a indústria do petróleo, não como uma indústria que vai acabar, como alguns falam, mas uma indústria do futuro. Bom, muito bem, a ANP se recusou ou embarrigou, usando a expressão popular, na palestra. Algumas empresas tiveram lá, por exemplo, lá o Chamusca da SBM, teve lá o Chamusca, o CEO, dando uma palestra, mas a Petrobras não foi. E ele mandou e-mail para a Petrobras. Algumas organizações tiveram presente, agora muito poucas organizações trabalhando jovens. Então, se você não tem um jovem já no ensino médio, com a percepção que aquele trabalho é importante para ter um futuro engenheiro, ou físico, ou geofísico, um futuro mestre ou doutor, você não vai ter os talentos. Por exemplo, poucas empresas vão conseguir esse trabalho. A Shell, eu quero destacar, a Shell não é uma empresa que eu e você trabalhamos, mas a Shell fazia um belo trabalho. Eu consegui na Secretaria de Educação, a Shell fazia um trabalho da percepção, a questão ambiental, treinava os jovens, tinha um programa de valorização de professores para a questão tipo professor cientista. Eu consegui com muitas escolas levar a Shell, mostrar que a indústria do petróleo não é tão feia como muitos colocam. Então isso é atitude, é postura espontânea, mas alguns deveriam ser postura obrigatória, porque a ANP e algumas organizações de petróleo, elas têm que ter uma postura mais proativa. Então esse case que eu cito, que é um case, e o garoto conhecido, então sobrenome Victor, e alguns eu até liguei para algumas pessoas, mas os garotos não têm atenção. Eu acho que é uma lacuna muito grande, e nós só vamos ter os talentos se tivermos isso. Você vai se lembrar, não sei se foi o seu caso, mas a Petrobras, ela ia dentro das universidades já coletar os talentos, dava o 5º ano das engenharias, os SENECs, CEINSP, estavam dando lá, pegando já os talentos, mostrando o futuro. Por isso que conseguimos ter o sucesso que foi. Isso é uma reflexão, isso não é uma crítica, isso é uma reflexão. Se a própria Secretaria de Educação, que eu tinha lá 800 mil alunos, tinha dificuldade muitas vezes de fazer essa aproximação, imagina aí aqueles que não estão focados para tal. Você tocou no ponto engenharia, né? E eu te pergunto, as engenharias no Brasil, porque até você trabalhou muito na engenharia da Petrobras. Isso. Como será a engenharia no Brasil? Porque a gente perdeu muita coisa, né? Muito. Como é que faz? Eu fiz um artigo outro dia, saiu lá na Brasil Energia, não se faz engenharia sem engenharia própria, que era uma reflexão de um depoimento que eu vi de uma jovem arquiteta ou engenheira, se não me engano, dizendo que é o seguinte: papel não segura barragem, que era algo que eu falava há muito tempo. Nós tivemos uma prática, até por conta de compliance, que basta um certificado de terceira parte, uma posição de terceira parte, que aquilo ali vai nos resolver. E não é. Se você não tiver uma engenharia própria, é inaceitável, mesmo não sendo especialista em barragem, que os sistemas de barragem eles só tenham sido realinhados dos sistemas de controle e procedimentos depois de 2 grandes acidentes. Não foi depois de um acidente, depois de 2 grandes. A engenharia, geralmente, após um grande acidente, ela modifica procedimentos ou equipamentos. Nós tínhamos 2 grandes acidentes. E muitas vezes, será que você não tinha os grandes engenheiros de barragem do passado na Vale? Porque o ato barragem, a instalação barragem é uma inerente atividade. E a Petrobras, durante muito tempo, e com as empresas de petróleo, nós perdemos especialistas. Especialistas que pelo próprio cheiro não deixariam, não vou entrar no mérito que seria eticamente inadequado, mas eu não me lembro de um caso, a não ser aquela jaqueta que vinha do exterior, de você ter um sistema de amarração falhando de estabilidade, de você jogar 2 módulos ao fundo do mar, que nem aconteceu recentemente. Não sei, tudo indica que pode ter sido um problema, mas no passado, uma operação, ou do ponto de vista tecnicamente da amarração, da análise de estabilidade, ou da avaliação da saída, você teria o cascudo. Se você não tiver engenharia do cascudo, você vai se lembrar, nós tínhamos na Petrobras, não tínhamos 20 caras de pintura, mas você tinha 2 ou 3 caras de pintura, que eram os gurus e aqueles não eram enrolados, que era o Quintela. Você tinha um cara de tubulatão lá, que tocava a parte de tubulação, o Herron, a ET 203, você tinha os profissionais, você tinha o cara de estrutura, você tinha o cara de soldagem,
os joias, os líderes, as referências, os mestres iodas, que de alguma maneira, em questões centrais, eles eram opinadores e, mais do que isso, eram referências para que a engenharia, se fosse uma atividade central da atividade da organização, ela pudesse perpassar não somente com receber documentos de compliance. Isso é importante, isso é fundamental, as organizações não podem perder isso. As organizações têm que ter profissionais ainda que sejam muito valorizados do ponto de vista, especialmente que são atividades chaves. É claro que, por exemplo, muitas vezes uma termoelétrica não é atividade central numa empresa de upstream. Ela pode ser, naquele aspecto, terceirizada. Mas uma atividade de perfuração, uma atividade de operação de uma plataforma, ela é uma atividade central de uma atividade de upstream. Mesma coisa no refino, no downstream. Você tem que ter gente. Você não pode achar que isso tudo é contratável. A visão meramente que tudo é contratável, é mobilizável, ela não funciona. Tinha um caso específico, por exemplo, na SEDAI, quando eu fui presidente da SEDAI, eu sentia que as linhas até 200 milímetros, elas eram plenamente factíveis de você terceirizar, contratar. Mas as grandes adutoras, a equipe de manutenção das grandes adutoras, eu não abria mão, era da equipe da SEDAI. Porque enquanto um reparo de uma grande adutora, normalmente eu fazia em 24 horas, se eu fosse mobilizar um sistema, eu ia demorar 10 dias, 8 dias, e muitas vezes não ficaria com a qualidade. Então, era central na minha atividade ter equipes de manutenção de adutoras, equipes que muitas vezes ficavam paradas, disponíveis, aguardando aquela ocorrência. O resultado era fantástico. Hoje não, muitas pessoas entendem que tudo é rapidamente mobilizável. Nós não estamos em Houston, onde você tem, muitas vezes, tudo mobilizável a menos de 2 horas. Mas me conte uma coisa, agora com a indústria do petróleo mudando, com a participação da Petrobras as empresas estrangeiras tendo participação muito importante, como isso vai acontecer? A Petrobras nunca vai perder o seu papel, a sua importância, a sua referência. A Petrobras é a grande empresa do Brasil. Hoje, uma menina lá da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, que certamente ela não fala pela Fundação Getúlio Vargas, onde também sou professor, falando uma besteira, uma palestra, o fim da era da Petrobras. Uma pessoa que, colocando uma questão maluca como essa, a Petrobras não vai perder o seu papel. Logicamente, a Petrobras se realoca dentro do novo papel que o seu acionista majoritário coloca, que é o governo federal. A Petrobras não vai perder isso, a Petrobras tem tradição, é uma empresa de alma, e outras empresas estão chegando. Não dá para também falar a Petrobras do monopólio de ser somente a bambambam. A Petrobras é muito boa. Então ela tem que ter essa percepção dentro dos seus planos estratégicos, dentro da sua filosofia de trabalho, de em algumas coisas não perder a competência. A Petrobras tem uma área muito boa, que é a própria Sempre. O Sempre é um diferencial da Petrobras. É orgulho de todo brasileiro saber que a Petrobras chegou onde chegou por conta da tecnologia desenvolvida por brasileiros, o cara do Sul, do Ceará, do Paraná, da Ilha do Governador, de Madureira. Então é uma empresa de orgulho, ela não vai perder o seu papel. Agora, possivelmente, em função do que aconteceu em anos passados, a Petrobras perdeu um pouco da sua imagem. Isso é uma coisa lamentável, práticas indevidas, práticas que hoje os novos sistemas de governança e compliance buscam corrigir, mas nós temos a diferença entre o remédio e o veneno é a dose. Nós temos que ter muito cuidado, onde muitas vezes algumas práticas elas venham tolher a criatividade, a agilidade, a ação incisiva gerencial e do técnico, que é fundamental num processo competitivo. Mas tem grandes organizações chegando. Eu, particularmente. Vão fazer o seu papel também. Que vão, a Exxon está chegando, possivelmente ela vai ter que fazer o seu papel, ela voltou upstream, de fato. A Shell tem falado muito com o André, tem feito bastante trabalho. Os operadores, nós temos uma indústria de subsea aqui fantástica, o pessoal da FMC, o pessoal da Weststream, que virou GE, da Coflexip. Está até difícil acompanhar os nomes, né? Coflexip vira Tecnip, nós temos um time de muita gente de cabelo branco, né, Cavanha? Você tem que. E aí tem que formar essa geração nova do pessoal. Outro dia fui num prêmio da OTC, uns 3, 4 anos atrás, que ganhava lá o
o prêmio maior, o Paulo Couto, que foi meu amigo de faculdade. Eu falei, Paulão, você tem que treinar a galera nova, Isso é muito importante. Bacana. Você escreveu um artigo na FGV Energia sobre o gás natural. Quais são os pontos centrais? O gás é uma coisa, a FGV me convidou para escrever um artigo. Eu, durante 8 anos, fui secretário de Energia do Estado e fui escolhido pela ABGás, o homem do ano do gás aqui, no ano de 2006, no ano que saí. No GNV, nós montamos o maior programa de GNV do mundo na ocasião. Foi um programa, saímos de 19 postos para 540, saímos de 5 mil veículos para quase 600 mil veículos. Fizemos uma política de gás muito interessante no Rio de Janeiro, porque nós já tínhamos uma distribuidora que já havia sido concedida, privatizada, a então SEG e SEG Rio, e que mudou de nome, depois virou SEG Rio Gás, depois virou SEG, depois virou agora a Naturgy. Então, e um contrato de concessão muito mal feito. Então nós tivemos uma ação muito incisiva. Então o Rio de Janeiro foi um grande case do ponto de vista da colocação, da interiorização do gás natural. Então, em função dessa experiência, eu recebi o convite do professor Carlos Quintela, da Fundação Getúlio Vargas, e o professor Carlos Ivan, que é o presidente, muito amigos. Eu fui professor, fui um dos coordenadores do MBA de Energia, para colocar algumas impressões do ponto de vista do lado histórico e colocar as minhas preocupações para não virar um jogo de erros e acertos. Acho que tem muita coisa de aprendizado e muita coisa que não precisa do novo, que muitas vezes são ações gerenciais que envolvem modificações. Por exemplo, os contratos, as distribuidoras. As distribuidoras têm que tomar muito cuidado, se fala muito em bypass. Você não pode falar em bypass de distribuidora com respeitar contrato, distribuidoras que foram concebidas dentro dessa linha. Agora, não quer dizer que as distribuidoras não tenham que reduzir a sua margem. Não quer dizer que as distribuidoras não tenham que interiorizar. Por exemplo, a interiorização do gás natural, no Rio, quando eu entrei, era um município, chegou a mais de 30, mas ele estagnou. Você tem que, em cada renovação, a Naturgy, inaceitável que você, no Rio de Janeiro, um estado de meio por cento do território nacional, que Itaperuna não receba gás ainda, que é o município central ali do Noroeste, Cordeiro e Cantagalo, o setor sementeiro, o Sul Fluminense e Angra não receba. Ou seja, isso é ação incisiva do Estado, não é do governo federal. Isso depende dos poderes públicos. E outras oportunidades. Eu acho que uma oportunidade muito grande, que eu tenho incentivado muito, é a questão do Brasil-Bolívia. Nós tínhamos o Brasil-Bolívia, que no passado foi concebido no momento que nós não tínhamos gás, de importar 30 milhões de metros cúbicos dia, depois, se não me engano, aumentou para 36. Numa situação, hoje a gente começa a descobrir o gás ele vai ser excedente, nós temos que aplicar o nosso gás. Você vai acabar com a importação de gás da Bolívia? Não, mas vai ter que renegociar em outra base. Uma base, o Rio de Janeiro pagou muito tempo o gás da Bolívia, mesmo sendo produtor de gás. Você tem que renegociar com novas condições. Isso é uma oportunidade para baratear o gás. Hoje a malha está interligada. Hoje a malha se interliga do sul, indo praticamente à Bahia, que não era interligado no passado, então o Brasil-Bolívia. Então, essa é uma oportunidade muito interessante. Você tem que tomar muito cuidado, porque a passagem do gás, do ponto de vista da saída da Petrobras, do transporte, passando por empresa privada, pode não ser a atividade central da Petrobras, mas você tem que ter sistemas muito firmes de regulação, e, portanto, eles têm que existir antes da venda, para que você não transforme um monopólio estatal em privado. Então, não adianta falar que isso... Não, tem que ser muito claro essa posição. Então, acredito que o governo esteja bem atento. O preço da molécula do gás, origem do gás, ele cresceu muito nos últimos anos. O preço do gás nosso, ele não está competitivo em relação a outros países. O preço da molécula, portanto, vendido, ele está muito elevado. Eu não tenho a mínima dúvida que esse novo modelo, se utilizar o sistema do aprendizado, ele vai caminhar de maneira muito positiva. Agora, gás é algo de demanda induzida. Você botar gás na matriz energética, você tem que botar o primeiro duto que leva o gás, ele não vai ter a demanda. E você vai acreditar na demanda e aos poucos vai crescer. Eu usei muito isso no Rio de Janeiro com o GNV. Muitas vezes você não tinha demanda para uma indústria, mas você levava o GNV, e o GNV, ele de alguma maneira, ele dava a demanda mínima para você poder atender o segmento residencial, a cogeração e ao setor industrial. E funcionou muito. E me preocupa muito esse sistema que estão usando hoje de caminhões,
desse sistema de caminhões não existe. Existe só para antecipar mercado. Você botar um caminhão, botar 4, 5 anos com compromisso de levar o duto, ele funciona. Então, foi um artigo de reflexão. Vamos botar o link depois aí na tua página para a FGV. Tem um time muito bom que está vendo isso. O Langoni, que é da FGV, está participando disso, uma pessoa extremamente inteligente. Acredito que a Petrobras deve estar efetivamente olhando. Tem gente muito boa na Petrobras, até as pessoas que vieram de fora hoje, Cavanha. É importante essa oxigenação. Por exemplo, eu conheço muito o presidente do Conselho de Administração, que foi o comandante-geral da Marinha, o Almirante Leal. Pessoa de alto nível. Então, a visão dele estratégica está uma colaboração muito importante, do ponto de vista de a Petrobras começar a se ver também de fora. Esse talvez o maior erro de qualquer organização. A organização meramente olhar o seu umbigo. No momento que ela abre para receber aquela ação, percepção de fora, e se possível essa percepção com uma ação incisiva e não um mera tapa-buraco, a organização ela fica muito mais perene, ela evolui muito. Agora, Victor, Brasil e Rio de Janeiro. Perdeu-se muito tempo, muita chance, e teremos novas chances e saberemos utilizar essa chance no Brasil? Eu tenho falado muito com o presidente Rodrigo Maia, uma série de amigos que são parlamentares, por ter sido secretário da área, continuo falando. Eu acho que o Brasil está fazendo algumas medidas estruturais importantes, a questão da reforma da Previdência, a questão da desburocratização, mas nós temos que criar mecanismos incisivos da geração de emprego. A questão do não adianta, a sociedade não segura muito mais tempo sem a geração. E aí são medidas incisivas, muitas vezes elas podem até parecer intervencionistas. A própria medida do gás ela só vai funcionar se você tiver ação de fato. A própria saída ou não da Petrobras é uma ação. O Estado induzindo. Induzido de fato. O Estado está com uma gestão nova, com o governador Witzel, com um time novo, está avaliando esse perfil. Nós temos uma histórica disputa com São Paulo. São Paulo montou uma equipe muito competente também. Eu posso falar o seguinte: no período que eu tive aqui, eu ganhei todas de São Paulo do Espírito Santo. Engoli tudo. Não perdi uma para São Paulo para o Espírito Santo. Tem que ser batalha. As grandes reservas continuam sendo descobertas majoritariamente na nossa costa, tanto na Bacia de Santos como na Bacia de Campos. Nós não podemos perder essa oportunidade. Temos alguns projetos que têm que ser finalizados, porque o custo marginal, por exemplo, o Comperj, ele evoluiu a um ponto, ele tem que ser finalizado, ou na concepção só de refino, ou uma concepção indo para a petroquímica. Eu sei que está botando uma PGN lá. É fundamental para o Rio de Janeiro isso. Aqui no Rio especificamente, há um programa muito importante em curso de reanalisar as concessões, as novas concessões de logística que vem à frente. O secretário de Transporte, Aldelmo Pinho, foi meu subsecretário, uma pessoa muito competente. Temos falado muito, discutido. A casa, nós estamos aqui na Biblioteca da Alerj, através da presidência do André Ciliano. O André sempre foi uma pessoa que foi prefeito vocacionado a isso, na área de infraestrutura. Ele foi prefeito de Paracambi. Tinha um Citygate Paracambi que nós colocamos. Paracambi tinha uma hidrelétrica. Ele sempre foi uma pessoa muito ciente. Ele tem colocado a reflexão dos parlamentares de como contribuir. E eu acredito que na área de logística nós temos um potencial muito grande de intervenções que podem melhorar o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem 3 baías e tem uma extensão muito grande diante da sua área. Ele tem um potencial, e ainda tem essa questão do óleo. Tem um potencial grande, a gente tem que saber melhor oportunidade. E às vezes algumas ações, meramente na fase de concessão, de renovação, que você coloca. Estava o meu garoto Francisco Dias, estava voltando, eu estava falando para ele, aqui vai ser uma alça que vai sair da Ponte Rio-Niterói para tirar os caminhões da Ponte Rio-Niterói, jogando direto na linha vermelha, desobstruir aquela região ali do Caju, tem um potencial logístico. E aquilo está sendo feito sem dinheiro nenhum. Foi basicamente uma articulação que nós fizemos do governo do Estado com o governo federal para a concessão da ponte. Essa criatividade, essa competência, essa agilidade vai acontecer. Nós temos uma nova fronteira, que é o Porto do Açu, que é o meu orgulho de ter feito a concepção do Porto do Açu, foi eu que fiz, o projeto eu que fiz, na ocasião tentei fazer para o setor petróleo, depois levei para o AIC fazer. O Porto do Açu é uma nova fronteira para a indústria do petróleo. Estão indo empresas para lá,
mas na hora que aumentar a integração do Porto do Açu com a malha ferroviária, que é um projeto em curso, e com a própria malha rodoviária, o Porto do Açu vai abrir uma nova fronteira ali naquela região muito grande. E tem uma rota de gás que vai desembarcar ali. Não há a mínima dúvida. Originalmente, o Cavanha, o projeto da refinaria, ele seria ali. Certamente não aconteceu, o lugar mais adequado, por área de emissão e tudo, não seria Itaboraí. Foi uma decisão, na ocasião, adotada, mas ali tem um potencial muito grande, porque ali tem uma função que nós, que atuamos no setor petróleo, que é o descomissionamento daquela região. Nós temos que gerar atividades permanentes para que a indústria do petróleo, quando migrar dali, já começa a brigar, porque a Bacia de Santos, majoritariamente, ela não fica frontal àquela região não seja uma área acabada. Uma área acabada. Isso é uma preocupação que os novos gestores têm que ter, porque a exploração econômica, a atividade econômica, ela tem que, de alguma maneira, criar infraestrutura para dar perenidade ao desenvolvimento. Tem um filme, você, as pessoas que nos assistem, devem se lembrar, um filme que eu cito muito em palestra, é um filme chamado Tudo ou Nada, Full Monty, que é sobre a desativação da indústria siderúrgica numa pequena cidade na Escócia, onde, afinal, os grandes profissionais especialistas viram aquilo virar sucata, a grande siderurgia, por conta do movimento feito na ocasião pela Thatcher, indo para onde eles acabaram fazendo striptease. Então nós temos que tomar muito cuidado, e isso é política pública, e tenho certeza que o presidente da República vai estar atento a isso, para que essas áreas não virem áreas desertas no futuro, com grandes problemas econômicos. Tem projetos interessantes. Um dia eu estive vendo um projeto muito interessante, projeto que a gente discute, estava executando desde a minha época, que era a questão do submarino nuclear, belíssimo trabalho da Marinha, um belo trabalho. Aquilo é uma coisa que todo brasileiro, todo mundo que faz engenharia deveria visitar. Falando com o Almirante Dembe, belíssimo trabalho, é uma coisa que orgulha. Agora, tem muita coisa na engenharia para fazer, tem muita coisa. Temos que pensar de novo, retomar muito essa engenharia para a indústria do petróleo. Você está otimista, então? Eu estou otimista. Eu acho que nos últimos... Tivemos um grande problema ético no Brasil, né? Práticas indevidas. Eu acho que as pessoas têm que pagar e estão pagando pelos erros que aconteceram. Agora, eu particularmente, eu defendo que você tem que penalizar as pessoas, mas as organizações elas têm que ficar perenes. Eu não acredito que você vá conseguir... não adianta futuramente você acabar com Odebrecht, Andrade Correia, OAS, o sistema produtivo, né? Carioca, Andrade Gutierrez. Não adianta, você não vai conseguir tocar a engenharia brasileira, nossa característica, importando empresa da China e da Espanha. Elas têm seu espaço, elas vão ter sua entrada, mas as pessoas devem ser punidas, criar novos sistemas, e isso é interessante. Você tem normativas do ponto de vista de combate à corrupção. A norma ISO 37001 é um bom guia. Eu fiz um artigo também outro dia sobre ele, para implantar práticas que venham combater a questão do suborno. Há um novo conceito, eu acho que isso é uma coisa importante, há um novo conceito no Brasil em relação a isso, e a Operação Lava Jato ela foi positiva de estabelecer novos patamares, mas nós temos que, não pode acabar efetivamente com as empresas de engenharia. Muito bem, eu gostaria de agradecer Wagner Victor, deixar aberto para qualquer comentário que você tenha, afinal. Muito obrigado. Cavanha, eu acho que esse trabalho que você faz aí, que o Brasil Energia faz, e eu falo por Celso, que o Celso é um grande, mas tem Celso lá, tem o Roseli, Cláudia, é bacana, porque a gente tem que apresentar as saídas discutindo, apresentar resultados. O Brasil tem uma oportunidade muito grande, a gente vê muita coisa boa acontecendo e muita coisa que se perdeu, né? Muita coisa que se perdeu. Você deve ter lembrado que eu fui o maior crítico do Brasil à questão dos estaleiros virtuais. A expressão estaleiro virtual foi eu que criei. Falei, olha, o Brasil não, quando nós reabri 20 estaleiros, o Brasil não comportava novas instalações dispersas, porque a lógica de funcionamento de estaleiros é a lógica que você tem em cluster, todos próximos, que você mobiliza, desmobiliza, aproveita, que aquele conceito era equivocado, que era botar um no sul, o outro lá, e sim investirmos aqui, modernizar. Mas foi uma decisão
Teve sua razão política equivocada na ocasião, mas a gente tem que construir políticas novas. Isso vai acontecer, não vai ser meramente o laissez-faire, o liberalismo puro, apesar de o Estado não ter que estar presente em tudo, ele não vai resolver as questões. Tem que ter muita gente boa pensando, construindo oportunidades em aeroportos, construção de ferrovias, rodovias, construção naval, a questão de tecnologia de ponta. A gente só vai construir. E eu estou vivendo muito isso, não pela fase de vida que vivencio, por estar aqui agora na LERJ, fazendo processo de discussão, pelos momentos que passou, mas porque eu tenho um filho de 18 anos, está fazendo engenharia agora. Fazendo a mesma universidade que eu fiz engenharia, que é o Fundão, lá, o FRJ. E discuto muito com ele. Falei, olha, quem vai construir essa geração são vocês. E vocês têm que estar pensando nisso. Vocês têm que estar pensando. Nós somos um povo diferente, somos criativos. Somos mais inteligentes que os outros. Somos mais inteligentes. A nossa capacidade de sobrevivência, dizem que no passado os dinossauros não sobreviveriam. Se caísse outra coisa, os brasileiros sobreviveriam. Arrumariam os brasileiros, realmente nós sobreviveríamos. E nós não podemos desperdiçar esse pessoal. Não podemos achar que o futuro dos nossos garotos é sonharem ir para o exterior. E nós temos muita gente boa. Essa semana estava a gente discutindo, nós perdemos um grande cara que era meu amigo, teu amigo, que era um cara, o Júlio Bueno. Júlio Bueno, que fez a entrevista aqui com você, né? O Júlio era um cara que não se segurava em si, colocava, era um cara apaixonado, não só pelo tricolor, aquele vigor, mas ele era um cara que, desde os programas de qualidade, ainda na década de 80, na SQC, depois no Inmetro, mas é um cara, depois foi para o Estado, que ele não era polêmico, ele era efusivo e fazia com vontade. Entusiasmado, e isso é fundamental nós termos. Você pode não convergir, mas se nós não tivermos vontade, eu digo que, naquela sua pergunta do tá otimista, nós temos possivelmente uma grande equipe de remadores, mas tem que ter aquele gordinho lá no fundo que grita, rema, que vai levar o nosso potencial. Nós temos que ter esse pessoal aí que está remando para construir um novo país. Muito obrigado, Wagner Victor. Obrigado aí, Cavanha, e parabéns aí pelo trabalho. Boa tarde a todos.